Muito bem, seja muito bem-vindo, você que está aí acompanhando e seguindo a gente no YouTube, no canal do Leigos Podcast. Estamos começando um pequeno projeto ainda e estamos aí prosseguindo. Hoje é o segundo vídeo em reação ao pastor aí, Eliseu Rodrigues. Não é um ataque à sua pessoa, mas é apenas os seus argumentos. Eu discordo grandemente das afirmações que ele faz, das confusões e distorções argumentativas. É sobre isso que eu vou tratar nesse vídeo aqui. Eu vou estar comentando sobre algumas falas dele. Fica com a gente, tá bom? Você vai gostar muito. O Eliseu é um pastor assembleiano e ele está fazendo um react aí a um pastor adventista, o pastor Eliezer Domini, qual eu admiro muito e sigo o canal dele, o conteúdo. É uma bênção, muito bíblico. Mas eu quero apenas então fazer esses comentários aí para a gente ir para a palavra de Deus, que é o que mais importa. É a coerência bíblica. E você vai perceber aqui que em muitas falas dele, ele vai ser incoerente, vai estar aí distorcendo os argumentos, misturando as coisas, fazendo uma confusão. Fica com a gente então, tamo junto após a vinheta. Bem, meus amigos, continuando aqui, eu quero que você fique com a gente, hein? Já deixa o seu like, se inscreva no canal, teremos muitos vídeos aí todas as semanas, tá bem? Pela graça de Deus, vamos prosseguindo, estudando a palavra, acredito que vai ser muito útil para você, um crescimento espiritual tanto para mim, quanto para você também. Vamos lá então, continuando aqui, eu tinha parado no minuto 13 no vídeo anterior, se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar aqui na descrição, tá bem? Do vídeo, ok? Então eu vou agora então colocar aqui o vídeo dele e vamos prosseguindo para os comentários, que é um absurdo que ele fala aqui. Presta atenção. Se herdou do paganismo, os ídolos citados em Atos 15 são imagens que recebiam alimentos como ofertas, da mesma forma que muitos católicos fizeram e fazem em seus cultos ecumênicos. Logo, o texto não ajuda o Ariel. Então você disse: nenhum dos dois poderia usar. Eu poderia usar contra ele. Ele não poderia usar contra mim. Eu posso usar esse texto contra você, como eu acabei de usar. Você não pode usar esse texto contra mim. Os irmãos, em Atos 15, foram convencidos a vir a Cristo, que lhe foi apresentado a partir dos textos do Antigo Testamento, principalmente lei e profetas. E você sabe, adventista de lei, você entende. Lei e profetas denunciavam o culto a ídolos. Então, esses novos convertidos já vinham conscientes de que deveriam abrir mão de seus ídolos e de suas imagens. Eles são chamados de irmãos e igreja aí no capítulo 15. Se eu trabalhasse esse texto, o pagão sairia mais envergonhado do que saiu. Mas essa vergonha agora, quem assume para si mesmo é você. Na mesma linha... Não, aqui não tem nada a ver com o que você está falando, Eliseu. Aqui não tem nada de vergonha aqui pro adventista. Atos 15, como eu já falei no meu vídeo anterior, ele é um texto, ele é uma reunião, um debate, inclusive, se você observar ali no versículo, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, já pegue a sua Bíblia também, que vamos conferir alguns textos na palavra de Deus, viu, que é o que mais importa na nossa vida. Se você perceber aqui em Atos 15, versículo 1, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Depois no versículo 2, com respeito a esta questão, né, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão, não foi uma pequena discussão, foi uma grande discussão, longa, né, discussão com eles, com esses fariseus do versículo 5, que estavam ensinando que era necessário circuncidar para ser salvo. Isso aqui que é a questão. No Adventista não passa vergonha nenhuma que a gente não judaiza com respeito à circuncisão. Com certeza isso é uma prática da antiga aliança, que não é mais válida hoje, né? Pelo contrário do sábado do decálogo, dos 10 mandamentos. Isso não é uma prática do judaísmo, e sim um princípio do decálogo que Deus estabeleceu desde a criação, Êxodo 16, depois dado o decálogo no Sinai, e enfim, muitos textos na Bíblia, no Novo Testamento, até Apocalipse termina pedindo aos crentes, aos fiéis, aos cristãos, a obediência aos mandamentos de Deus. Portanto, aqui em Atos 15,
Você pode ver no finalzinho do versículo 2 com respeito a esta questão. Qual questão que era? Versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, eram alguns fariseus que se converteram ao cristianismo. E é mentira o que ele falou aí, que essas pessoas estão sendo convertidas aqui a Cristo por estudar o Antigo Testamento, a lei e os profetas. Não. As pessoas estavam ouvindo a pregação da palavra que estava em alto clamor naquela época, né, com o derramamento do Espírito, todas as missões que Paulo estava fazendo, toda a pregação do evangelho estava muito forte. A igreja primitiva saiu para pregar muito forte pelo poder do Espírito. Então eles estavam ouvindo sobre Cristo, né? E os fariseus tomaram a sua decisão, mas estavam querendo trazer para o seio da igreja essas práticas judaizantes, aí sim, da circuncisão, porque isso era uma lei judaica, né? Inclusive foi uma manifestação física de demonstração, que quando Deus chamou Abraão para fazer parte do seu povo, Deus então estabelece essa lei da circuncisão para que possa ser manifestado fisicamente, se tiver alguma marca no corpo ali para marcar, ter memórias profundas de que essa pessoa que era circuncidada, este homem, ao 8º dia, logo bebê quando era nascido, ou adulto, quando aceitava pertencer ao povo de Deus, este homem, ele era marcado ali profundamente emocionalmente, que ele pertencia exclusivamente a Deus, separado, um povo santo. Então aqui, esses fariseus convertidos, diz assim, ó, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, estou lendo o versículo 1 do capítulo 15, não podeis ser salvos. Então esse era o ponto da questão aqui, no versículo 2 também fala com respeito a esta questão. Versículo 5 diz quem é que estava ensinando isso? Os fariseus, né? É necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Que ponto era aqui discutido? Circuncisão, que fazia parte da lei de Moisés, né, da Torá. E se reuniram os apóstolos presbíteros para examinar a questão. Se vocês prestam atenção nessa palavra aqui, vocês reparem, é usada aqui, a palavra sempre está voltando ao mesmo assunto, a questão, versículo 2, com respeito a esta questão, versículo 6, para examinar a questão. Vira a página da Bíblia, no versículo 7, teve um grande debate. Pedro, então, falou, Paulo, depois Tiago. Aí a gente percebe que depois Tiago, então, que era o líder ali da congregação, né? Tiago, então, versículo 20, ele fala assim, ó, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Isso aqui não é nada novo. São preceitos da antiga aliança. Por exemplo, aqui, ó, podemos ler aqui, ó, Êxodo 34, versículo 15 e 16, diz assim, para que não faça aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide, e comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Versículo 17, não farás para ti deuses fundidos, são ídolos, imagens de esculturas, tudo isso, né? Então o apóstolo Tiago, ele então pega deste princípio lá do passado, não era nada novo. Podemos ver também em Números 25, 2. Isso aqui você não mostrou, né, pastor Eliseu? Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Aqui em Números 25, versículo 1 e 2. Ó. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Justamente o que Deus tinha pedido para não fazer. Também, Tiago pediu para que os crentes não tivessem relações sexuais ilícitas. Está também em Levítico 18, que foi dada as leis com respeito a relações sexuais. A primeira vez foi dado para o povo de Deus em Levítico 18. Capítulo 18, versículo 18 diz assim, e não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante sua vida. E versículo 20, nem deitarás com a mulher de teu próximo, para te contaminares com ela. Também percebemos, aqui também no versículo 26, diz assim, ó, porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural,
nem o estrangeiro que peregrina entre vós. E também, Levítico 17, né? O pastor Eliseu não fala, né? Que isso tem princípios lá no Antigo Testamento, né? Levítico 17, aqui referente à matança dos animais. Aqui em Levítico 17, versículo 13 e 14, todo o capítulo que é referente à morte de animais. Como que Deus orientou o povo dele com respeito à morte dos animais. Olha só. Levítico 17, versículo 13 e 14. Isso aqui o pastor Eliseu não mostra na Bíblia, né, pastor Eliseu? Não foi nada novo que Tiago falou ali para a igreja. São orientações que Deus já havia dado. Mas como a discussão era para com os novos crentes, né, os fariseus, e eles sabiam disso aqui. Eles sabiam disso aqui. Apenas Tiago reafirmou o que já estava na palavra de Deus, né, e não permitiu que tivessem que circuncidar os novos crentes, porque não havia necessidade de circuncidar. Agora o povo de Deus ingressava à igreja cristã através do batismo e não mais da circuncisão. É por isso que ele não reafirmou a circuncisão, mas os outros princípios que Deus já havia dado, com certeza, né, continuou. E aqui em Levítico 17, versículo 13 e 14, diz assim, ó, qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, a vida de toda a carne é o sangue, por isso, tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o sangue, qualquer que o comer será eliminado. Portanto, não são mandamentos novos, recomendações novas que o apóstolo Tiago está dando para a igreja. São princípios que Deus já havia estabelecido lá no Antigo Testamento. E, por exemplo, se vocês quiserem vir comigo aqui também, em Gênesis 9, versículo 4, olha só o que a palavra diz. Olha só o que a palavra de Deus diz. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Lá no princípio, Deus já havia estabelecido esses princípios, né, que Tiago estava então reforçando aqui para os novos crentes. Percebe, pastor Eliseu, para que era o debate? Para que foi a reunião em Jerusalém? Não faça confusão, meu irmão, enganando as pessoas, distorcendo através de argumentos bonitos aí, uma oratória toda delicada, toda treinada, como um líder. Não faça isso, porque senão você vai ter que prestar contas ao Senhor Jesus, olhando nos olhos dele. Por que você fez isso com as pessoas, tá? Atos 15, versículo 21, a gente percebe que todas essas leis, princípios já eram lidos todos os sábados, que Moisés tem em cada cidade desde tempos antigos. Quando faz referência a Moisés, é os escritos de Moisés, né? A lei, a Torá, tudo isso. Tem em cada cidade desde tempos antigos os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Já era conhecido, Tiago só estava reforçando aos novos crentes essa questão aí, né? Das carnes, de tudo isso. Linha de pensamento de Hernando Dias Lopes, John Stott, eu defendo que a carta aos Gálatas antecede, veio antes do concílio de Jerusalém em Atos 15. Paulo faz parte desse concílio. Essa carta aos Gálatas foi escrita enquanto Paulo permaneceu em Antioquia, ou a caminho de Jerusalém, em Atos 15. E escrevendo aos Gálatas para combater a influência perniciosa desses que perturbavam as igrejas. Nessa carta aos Gálatas, de quando foi escrito. Paulo, que fez parte desse concílio de Atos 15, trata do assunto da idolatria. Ele diz que idolatria e o que parece idolatria. Sim, Eliseu, fica nessa, eu já falei, já li os princípios, idolatria, isso aí, você está na Bíblia, meu amigo, desde o início. Sempre esteve os princípios de Deus sobre idolatria. Aí você fica aí ganhando tempo e tal, e reagir mesmo na palavra de Deus, nada, né? Isso que é lamentável. Nada, nada, nada. Fica aí ganhando tempo e falando e tal, e que Tiago, e que Paulo participou, depois e que Tiago, e que Paulo escreveu as cartas de Gálatas antes, e lá fala de idolatria, e Atos 15. Meu amigo, vai para a Bíblia e mostra aí a tua reação real, né? Prova aí que o domingo é o dia do Senhor na Bíblia, prova isso. É obra da carne. Ou seja, Lucas segue a mesma linha de pensamento de Tiago, pastor da igreja, e de Paulo, 3 autores do Novo Testamento, condenando o legalismo da igreja adventista e a idolatria da igreja católica. Olha só, legalismo.
Ele falou em legalismo. Eu quero mostrar para vocês aqui no livro Nisto Cremos, que é o livro oficial da Igreja Adventista. Nós somos acusados de legalismo porque a gente guarda o sábado. Agora, os outros 9 mandamentos não precisa guardar, né? A gente é acusado de legalismo só porque guarda o sábado. Convido vocês a baixar aí no Play Store, no seu Google Play Livros, ou comprar diretamente da Casa Publicadora Brasileira. Para você não continuar sendo enganado por esses pastores que bebem de uma teologia equivocada, distorcida e que provém das trevas, eu te aconselho a você comprar o livro Nisto Cremos. Você pode checar lá no capítulo 10, Experiência da Salvação, página 119, capítulo 11, Crescimento em Cristo, página 137 e 138, capítulo 19, que fala sobre a lei de Deus, e no capítulo 20, que fala sobre o sábado. Eu convido você a checar se a visão adventista, a pregação adventista é legalista. O que é legalismo? É a gente pregar e crer que por obedecer os 10 mandamentos, ou por se esforçar a obedecer os 10 mandamentos, nós seremos salvos por isto. É o contrário. A nossa crença, a nossa pregação, é o contrário disso. Nós cremos que nós somos salvos pela graça, sem fazer nenhum esforço, apenas aceitando o presente de Deus que foi conquistado na cruz. Agora, eu sou salvo pela graça não para ser um transgressor e um desobediente ao decálogo, aos mandamentos do Senhor. Eu sou salvo pela graça para ser grato ao Senhor e, como resposta, obediente ao Senhor. A questão é que vocês são hipócritas e preferem guardar só 9 mandamentos, Eliseu Rodrigues. Essa que é a diferença entre nós e vocês, só isso. Mas nós não somos legalistas. Aqui no livro Nisto Cremos, no capítulo 10, que é o capítulo que diz a experiência da salvação, como que nós adventistas acreditamos, como que é a experiência da salvação? Prestem atenção. Como que essa afirmação do Eliseu, ela é distorcida, ela não é verdadeira. Fontes oficiais do Adventismo, olha só, o livro Nisto Cremos, capítulo 10, na página 119, diz assim: ele demonstrou que a fé genuína, falando sobre Abraão, né, que Abraão creu e foi justificado. Mas ele não teve que fazer nenhuma obra porque ele creu? E aí? Ele demonstrou que a fé genuína não pode existir sem obras, tal como Paulo, Tiago ilustrou esse ponto a partir da experiência de Abraão. O fato de o patriarca oferecer seu filho, Tiago 2:21, teve uma obra, né? Você crê e obedece à palavra de Deus. Foi uma demonstração de sua fé. Então, a obediência aos 10 mandamentos, inclusive o sábado, né, Eliseu Rodrigues, é uma demonstração de fé pública que você está aceitando estar abaixo do Criador, porque o sábado ele faz esta referência ao Criador, diretamente ao Criador. E aqui, vês como a fé operava juntamente com as suas obras, afirma Tiago 2:22. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Tiago 2:22. Pode conferir na palavra do Senhor. A fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, Eliseu, a sua fé está morta por você não obedecer os 10 mandamentos. Você escolhe selecionar, você escolhe ser seletivo com os mandamentos do Senhor. Bom, isso é uma questão sua e você vai ter que explicar-se a si mesmo na presença de Jesus. Mas, de acordo com a Bíblia, você não está demonstrando ter uma fé viva no sacrifício de Cristo, e em resposta a isto, sendo obediente. Você está preferindo seguir os conselhos aí e os caminhos do paganismo, do Vaticano, a Igreja Católica Romana, que institucionalizou o domingo como sendo um dia de culto, de adoração, como o dia do Senhor. Você está escolhendo isto para a sua vida e não está querendo ficar com o 4º mandamento do Decálogo. Continuando aqui, o Nisto Cremos, na página 119, capítulo 10. A experiência de Abraão revelou que as obras constituem evidência de um genuíno relacionamento com Deus. Tá vendo? Eliseu Rodrigues. A fé que conduz à justificação é, pois, uma fé viva que opera.
Tiago 2:24. Paulo e Tiago estão de acordo no tocante à justificação pela fé. Enquanto Paulo destaca a falácia de se buscar a justificação por meio das obras, Tiago salienta o perigo correspondente de se pretender a justificação sem as obras correspondentes. Nem a fé morta podem conduzir à justificação. Ela pode ser obtida unicamente pela fé genuína. Aquele que opera por amor. Gálatas 5:6. E purifica a alma. Aquele que opera por amor e purifica a vida. Eu vou reconhecendo que eu preciso entrar num caminho de obediência. Eu vou reconhecendo que eu tenho que ir para o caminho estreito de obediência, né? Ou seja, para você, Eliseu, guardar o sábado, que é o quarto mandamento da lei de Deus, do decálogo, não precisa ser obedecido. Então você está de acordo com Roma, que para o Vaticano não precisa ser obedecido o quarto mandamento. No livro Nisto Cremos Ainda, aqui no capítulo 11, Crescimento em Cristo, diz que pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:20, Jesus disse, né? Pelos seus frutos conhecereis. Produzir frutos é um importante aspecto do crescimento cristão. A salvação pela graça frequentemente é considerada uma negação da obediência e da produção de frutos, inclusive da guarda do quarto mandamento, né, Eliseu? Nada pode estar mais distante da verdade bíblica. Sim, somos salvos gratuitamente pela fé no que a graça de Deus fez por meio de Cristo, e nada temos em nós mesmos do que nos gloriar. Efésios 2:7-8 e João 3:16. Mas não somos salvos para fazer o que quisermos, né, Eliseu Rodrigues? Não somos salvos para matar, para roubar, para adulterar. Não somos salvos para ficar falando mau testemunho contra o próximo. Não somos salvos para se curvar perante a imagenzinha aí que você defendeu no debate, né? As imagens de escultura, tudo isso, né? Isso você gosta de defender, não é? Não somos salvos para transgredir nenhum dos 10 mandamentos, né, Eliseu Rodrigues? Mas para viver de acordo com a vontade de Deus. Não existe nada de legalista e, por conseguinte, desnecessário no que diz respeito à obediência da lei. Mas ela é a consequência natural da libertação do pecado. O que é pecado, Eliseu Rodrigues? Na Bíblia. A definição mais completa de pecado está em 1 João capítulo 3, versículo 4. Pecado é transgressão da lei, do decálogo do Senhor. Eu guardar o decálogo é esforçar-me pela graça, Espírito Santo atuando na minha vida, tudo pela graça. Mas eu estar de acordo com esta obediência, isso demonstra que eu estou vivendo na graça do Senhor e não estou escravo do pecado. Porque pecado é transgressão da lei, mas obedecer à lei é uma consequência natural da libertação do pecado, o que é um dom gratuito de Deus. Volto a repetir, tá no escrito oficial do Adventismo, hein? Nisto cremos. Portanto, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tenho guardado os mandamentos do meu Pai, no seu amor permaneço. João 15:10, Jesus falou. Jesus era um desobediente? O que você acha, Eliseu? Jesus não guardava o sábado? Ah, mas ele era judeu. O sábado realmente foi dado para o judeu? Lógico que não. O princípio do sábado está em Gênesis 2, versículo 1-3. É ali que o sábado foi dado. Foi ali que o sábado foi criado para o ser humano. E Jesus falou que o sábado foi criado para o ser humano e que ele é o Senhor do sábado. Então, que dia que é o dia do Senhor? É o sábado, meu irmão. Para de hipocrisia, vai ensinar os irmãos a verdade bíblica. E Jesus falou, né, que tem guardado os mandamentos do meu Pai, no seu amor permaneço. A obediência de Jesus ao Pai não é uma conformidade legalista, mas uma consequência de permanecer no amor do Pai. A relação íntima entre o Pai e o Filho é baseada tão somente no amor. E foi este amor que levou o Filho a aceitar a vontade do Pai e a provar a amargura do Getsêmani e do Calvário. Jesus disse em João 14:15, Eliseu: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, não somos legalistas por guardar o sábado. Estamos buscando pela graça de Deus, sermos coerentes com o ensino da sola escritura. É isso, meu irmão. Então, você está equivocado e está falando bobagens aí para as pessoas aí na internet, viu? Atos 15 e em Gálatas. Ou seja, Atos 15 não ajuda vocês. Não ajuda
nem o adventista, nem o pagão. Então Atos 15 não fala sobre dízimo. Ele, ainda bem que ele, eu não sei, não assisti o vídeo todo, não sei se ele fala sobre isso. Eu não disse isso mas não, peraí. tem uma lista daquilo que tem que acontecer, o que deve Tá acontecer, difícil como se fazer Deus o react. precisasse fazer repetições daquilo que ele já deixou claro. Então Atos 15 não fala sobre dízimo. Ele, ainda bem que ele, eu não sei, não assisti o vídeo todo, não sei se ele fala sobre isso, mas nesse contexto aqui ele não citou, não é? Já pensou se ele diz, olha, Atos 15 também não fala sobre dízimo, pastor? E aí, pode dízimo ou não pode? Quer dizer, Por que citar o dízimo? Você está citando como se isso me afetasse. Como se o Ariel pudesse, e eu acho que ele usou esse argumento. Atos 15 não fala sobre imagem, porque os apóstolos não acharam interessante, mas também não fala sobre dízimo. Então, por que vocês cobram dízimo se lá não está escrito que tem que pagar dízimo? Rodrigo Silva se valeu desse argumento num debate que ele teve lá na Rádio Mais FM. Atos 15 não manda. Não distorce as coisas. Não distorce as coisas, Eliseu. Atos 15 é usado por vocês para dizerem às pessoas: aqui foi uma reunião muito importante, porque os apóstolos não falaram sobre o sábado, só recomendaram carne sufocada, ídolos, relações sexuais ilícitas, e não falaram nada sobre o sábado, portanto, não fica evidente ainda que precisamos guardar o sábado. Vocês utilizam-se disso. Mas do dízimo vocês falam. Guardar o sábado, mas também não manda cobrar dízimo. Então, por que vocês cobram dízimo, mas não manda guardar o sábado? Porém, duas coisas eram comuns à igreja primitiva: culto sem imagem e a prática da solidariedade entre irmãos. Eu tenho um versículo claro em Mateus, onde se tem a ordem de dizimar por Jesus. Ele está se referindo a Mateus 23, versículo 23, quando Jesus menciona sobre o dízimo, falando com os fariseus, não é uma ordem direta para os cristãos, assim como você falou. Ai de vós, escribas e fariseus, Mateus 23, 23, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, falando aos fariseus, devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas, guias cegos. Né? Então, Jesus está falando diretamente com os fariseus, correto? Nós, na igreja cristã, nós entendemos que este princípio do Antigo Testamento, ele é válido hoje para sustentar a pregação do Evangelho. Mas não tem não tem no Novo Testamento, assim como vocês utilizam também desta narrativa, desse argumento, não tem no Novo Testamento uma citação clara dos apóstolos, nem de Jesus. Olha, guardem o sábado, né? Isso está vigente ainda, guardem o sábado, é válido, tá bom? Precisam guardar o sábado. Não tem algo explícito assim. Vocês falam isso. Também não tem sobre o dízimo. E vocês também entendem que é propício este princípio do Antigo Testamento ser válido hoje, né? Então a hipocrisia é da sua parte, os recortes da palavra de Deus é da sua parte, tá bom? Você não tem nenhum texto mandando guardar o sábado na nova aliança. Pelo contrário, quem se submeteu ao legalismo sabático. Olha aí, vocês viram ele usando a mesma coisa. Não tem nenhum texto no Novo Testamento falando explicitamente para guardar o sábado. Mas no Novo Testamento tem dezenas e dezenas e dezenas, tem pelo menos 40 textos sobre o sábado no Novo Testamento. E sobre o dízimo são pouquíssimos textos. Então ele usa a mesma narrativa, né? Porém, ele faz recortes e seleciona a palavra de Deus, assim como a serpente fez recortes lá no Jardim do Éden. Foi repreendido por Jesus e pelos apóstolos. Falando nisso, eu nunca vi na Bíblia um apóstolo repreender alguém por ter quebrado um sábado. E não, a igreja não tinha o costume de guardar o sábado. Mentira, claro que tinha. Tem vários textos na Bíblia falando isso. Ele não viu nenhum apóstolo repreendendo alguém pela guarda do sábado, né? Ele falou isso. Olha, Jesus, quando estava aqui, ele repreendeu muito os fariseus por causa
equivocada guarda do sábado, da má compreensão, do mau ensino sobre a guarda do sábado. Jesus fazia questão de fazer curas, pedir para as pessoas caminharem no dia de sábado, carregar peso, pega a tua maca aí e anda. Vários outros tipos de curas para demonstrar a eles que os ensinamentos e tradições de homens estavam equivocados. E esse não é o mandamento bíblico. O mandamento bíblico é deleitoso, santa lei do Senhor. É uma alegria, é gostoso você guardar o sábado, né? E convido aí, quem não guarda o sábado, experimenta com fé, entrega a sua vontade ao Senhor. Senhor, me ajuda a ter uma experiência para que eu possa guardar o sábado, parar tudo, descansar, trabalho, preocupações, e ter um sábado totalmente voltado para reflexão da palavra de Deus, adoração ao Senhor. Visita uma igreja adventista. Eu convido você a fazer isso, para você experimentar. Você vai sentir o gostinho do quão deleitoso é, assim como diz Isaías, né? Um mandamento santo, deleitoso, dia do Senhor. Jesus é o Senhor do sábado. Enquanto Jesus estava aqui, Jesus então mostrava a maneira correta de guardar o sábado. E na dispensação cristã, os apóstolos que estavam vendo tudo isso, essa revolução de Cristo ao ensinar a maneira correta de guardar o sábado, eles aprenderam de Cristo. Não teve repreensão sobre o sábado por causa disso. Então, e era um costume também deles, porque todos eram judeus, era um costume, a vida, todos os apóstolos, eu vos afirmo, que eles morreram guardando o sábado. Todos os apóstolos, eles eram judeus, eles eram e cristãos, não mudou nada, essa é a questão. Essa é a questão que na Bíblia nós não percebemos uma mudança no dia de guarda. O mesmo dia que Jesus guardava em Lucas 4:16, continua sendo o dia de guarda. Todos os apóstolos. Nós entendemos pela história que após a morte dos apóstolos, ou ali na época de João velhinho ali, então a igreja começou a se apostatar. Já estava começando um processo de apostasia. Mas todos os apóstolos foram fiéis ao quarto mandamento, a guarda do sábado. Então, por que eles não repreenderam, né? Ele falou assim, eu não vejo nenhum apóstolo na Bíblia falando, repreendendo as pessoas por não estar guardando o sábado. Porque eles entenderam como que guardava o sábado corretamente. Todos os novos crentes sabiam já desta prática entre os judeus e dos cristãos, né? Porque, perceba, qual a diferença entre os judeus e cristãos com respeito ao decálogo? Nenhum mandamento, enquanto eram judeus apenas e não cristãos, quando aceitaram a Cristo e passaram para o cristianismo, nenhum dos 10 mandamentos eles eliminaram. Eles se rebelaram contra, igual Eliseu está fazendo e ensinando para a sua igreja. Nenhum dos 10 mandamentos. Então, neste ponto do decálogo, sobre a lei de Deus, 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus, Deus não confiou a mentes humanas, não falou apenas para Moisés os 10 mandamentos, porque senão isso poderia, com o tempo, tradição oral, telefone sem fio, algumas coisas se alterarem, assim como aconteceu com as leis farisaicas a respeito do sábado. Porém, a garantia que temos, em Êxodo 31, versículo 18, foi Deus escrevendo com seu próprio dedo. Então, essa é a lei de Deus, né? E Jesus chega e afirma, eu sou o Senhor do sábado. Então, Eliseu, na dispensação cristã, todos os apóstolos, os crentes, entenderam qual era a maneira correta de guardar o sábado, que Cristo havia ensinado a eles. Não tem nada demais aí. Não tem nada que os apóstolos estarem repreendendo pessoas, porque era um ponto totalmente incomum entre eles. Depois da ressurreição de Jesus. Você sabe que não. Já que você citou o dízimo, vamos ver aqui 2 falas importantes de adventistas. Olha lá. Quando eu retenho o dízimo, quando eu retenho as ofertas, eu estou retendo também o avanço do evangelho. E por consequência, E não é eu verdade? estou atrasando a volta de Jesus. Eu estou retendo também o avanço do evangelho. E por consequência, eu estou atrasando a volta de Jesus. Toda a pregação se mistura com dízimo. Toda a pregação. E eu tenho notado isso. Então, será que há necessidade de... Não na igreja adventista. Não na igreja adventista, assim não é. Graças a Deus que não é assim. Toda a pregação se mistura com dízimo. Eu quero destacar que este homem está participando de um programa feito pela TV Novo Tempo, onde o pastor Arilton Oliveira
ele é interrogado por diversas questões, inclusive pastores, né? Pastores ali pentecostais vão ali, assembleianos, batistas, eles participam deste programa. Eles fazem muitas perguntas, né? A Igreja Adventista não tem esta cultura, tá? De ficar pedindo dízimo para as pessoas, tá bom? Nem ofertas. Nós não temos essa cultura de ficar pedindo para ninguém. É uma escolha pessoal. Temos este princípio em nossas crenças, em nossa doxologia, em nosso culto ali. Temos um momento, mas vai passando as salvas, né? Uma cestinha, vai passando. Não pede, não vai ninguém lá na frente pedir para você doar e tal. Não temos essa prática, como em muitas igrejas tem, igual esse senhor está falando aí. Não faz parte isso dos adventistas, ficar pedindo dízimo às pessoas, pedindo oferta, apesar de nós o fazemos para entendermos que sim, contribui para a pregação do evangelho, né, para as missões, os planos evangelísticos. Inclusive, eu quero destacar aqui que a Igreja Adventista é a igreja mais organizada que tem no mundo. Você pode conferir isso no Google. Você pode conferir isso. A Igreja Adventista é uma igreja muito organizada com respeito às suas finanças. Então, não tem problema nenhum quanto a isso. Se tem uma igreja que você pode confiar, um movimento religioso, você pode confiar com respeito à administração dos dízimos e ofertas para a pregação e avanço do evangelho, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por isso que nós estamos presentes em mais de 200 países no mundo. Então, fiquem tranquilos quanto a isso, porque o que esse homem está falando aí, não somos nós adventistas que fazemos isso, pedindo dízimo e oferta para as pessoas. E ter uma forçação, assim, de cobrar em toda a pregação, ter que estar cobrando no meio de uma Muitas igrejas têm esse muitas costume. delas, às vezes, não são 100% completas, biblicamente, mas tem que falar como se fosse a prioridade do culto, o dízimo. Muitas delas não são igrejas completas, pregações completas biblicamente, e eu acredito que talvez a igreja do Eliseu aí não está completa biblicamente, Eliseu. Se você estiver ensinando isso que você está falando aqui para a sua igreja, eu te afirmo, com certeza, cara, você não está tendo uma pregação bíblica completa, coerente com a palavra de Deus. Você está recortando um mandamento da lei de Deus, cara, do decálogo bíblico. E aí você vai se acertar com o Senhor Jesus na sua volta. Esse texto, na verdade, parece uma piada. Para ambos os lados, tanto para o católico quanto para o assembleano ali, o pastor Eliseu. Ele quer desfazer o argumento de Atos 15, porque Atos 15 combate tanto o legalismo do adventismo com o sábado, quanto a bobagem do Ariel. O Ariel quis usar Atos 15 para dizer que lá não fala nada contra a imagem. Lá não fala nada sobre o sábado, mano. Atos 15 não fala nada. Lados, tanto para o católico quanto para o assembleano ali, o pastor Eliseu. Eles gostam muito de usar Atos 15 para atacar os adventistas, certo? Para dizer assim, ó, tá vendo? Não aparece aqui o sábado, então, claramente, nós não precisamos mais guardar o sábado. Então, eu já vi muitos evangélicos usarem esse texto, mas é a primeira vez que eu vejo um católico usando o mesmo texto para dizer assim, tá vendo? Aqui não aparece, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do... Não está explícito, mas está implícito. Mesmo Tiago sendo muito ligado à tradição judaica, ele não cita o sábado como ponto principal para a salvação. É porque a reunião... Coloca o... É porque a reunião ali não tratava sobre todos os princípios dados por Deus. Mas, rapaz, você tem que ser honesto, cara. Você tá fazendo uma confusão aí, uma salada de informações aí. Seja honesto, cara. Seja honesto. Você não está sendo honesto. Ali não estava falando nada sobre sábado, nada. Sábado como regra para aqueles crentes. Isso te incomoda, né, adventista? Não. E o pagão Ariel cita esse texto como argumento dizendo que Atos 15 não incomoda nada, gente, porque ele não estava falando disso. Em nenhum momento o concílio é contra a imagem, mas eu provei aqui que é contra. Isso aí não era o ponto. Claro que é, ué. Ele volta a repetir ali, né, os animais sacrificados aos ídolos. Claro. Isso aí não tem nem que discutir, meu. Não tem nem que discutir. É vocês que pegam Atos 15 para falar porque eles não falaram ali sobre o sábado, então não precisamos guardar o sábado. Vocês que usam essa narrativa. Vocês, pastores, que têm uma teologia aí recortada, né? E estilo judaico não cita o sábado, mas e o dízimo? Eu tenho um texto mandando guardar e praticar.
o exercício da entrega do dízimo. Você não tem. Você está falando com os Quer fazer fariseus, doutrina Jesus em ali. cima de silêncio? Vale destacar que os mestres judeus legalistas eram da congregação de Jerusalém. Estavam imitando muita coisa do estilo de pastoreado Tiago. Mas não foram enviados pela igreja nem por Tiago. Não foram autorizados pelos apóstolos. Está lá no capítulo 15, versículo 24. Eles foram identificados com os fariseus, no versículo 5, que sempre defenderam o sábado acima de tudo e todos, a semelhança de Ellen White e do... Não. Os fariseus, sim. Os fariseus tinham essa prática de idolatrar o sábado. Então, os fariseus, sim, mas nós adventistas, não. Nós procuramos guardar todos os 10. Mas por que nós somos reconhecidos? Por que nós somos taxados e reconhecidos como legalistas? Porque nós falamos do sábado. Porque nenhuma outra igreja cristã protestante está tendo uma pregação que fala para obedecer o sábado. Entendeu? Nenhum movimento religioso tão relevante quanto o adventismo está tendo essa pregação. Olha, você precisa obedecer também o 4º mandamento. Então somos só nós que estamos aí falando sobre isso. Por que você não se une a nós, Eliseu? Por que você não permite ao Senhor a mudar a sua percepção teológica e você possa abrir a sua mente para esta compreensão? E você se une ao movimento que está pregando para obedecer a lei de Deus, não desobedecer o 4º mandamento. Por isso que a gente é taxado de legalistas, de sabatistas, né, de uma seita, porque a gente tem uma pregação bíblica coerente com o decálogo bíblico. A gente não fica recortando o mandamento. O adventismo. Não te encurvarás a elas, nem a servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus e você conhece o mandamento. E aí, curiosamente, dentro desse contexto, ele usa o texto de Atos 15 para defender a questão da carne de porco. E nós, adventistas, não comemos, entendemos? Eu já fiz vários vídeos explicando sobre isso. Você cita a comida. Quem está escrevendo são judeus, meu Deus do céu. Os apóstolos eram judeus de nascimento. E os judeus guardavam sábado, meu Deus do céu. Né? Eita, meu, é brincadeira, é muita hipocrisia e distorção, viu? Eu tenho que ter muita coragem para fazer uma reação a um vídeo desse, mas eu espero que ajude alguém a entender o quanto de incoerência que tem nessa mensagem aí recortada e antibíblica aí do Eliseu, viu? Não de religião. Eles tinham esse costume desde a infância. Paulo tratando sobre alimento mais à frente, guardar o sábado também. Pois a revelação é progressiva. Ele disse que a Desde a oração da infância. palavra santifica tudo. Santifica tudo, né? A oração santifica tudo. Então faz aí uma sopa de cobra aí, com um suquinho de veneno aí, faz uma oração, e também usando essa narrativa sua. Então os maconheiros, pessoa que usa crack, é só fazer uma oração, cara. Santifica tudo. Você acabou de falar, cara. Que hipocrisia, cara. Que distorção da palavra de Deus, cara. Santifica tudo. Então o maconheiro vai chegar, vou fazer uma oraçãozinha aqui. Senhor, abençoa essa maconha. Por favor, é uma delícia, Senhor, que ela faça bem para minha mente, pro meu corpo. Em nome de Jesus, amém. Né? E aí, tá bacana, tá tudo bem. De acordo com a teologia do Eliseu Rodrigues. O judeu sempre se recusou a comer a carne de um animal que tenha sido estrangulado, cujo sangue não foi adequadamente drenado do seu corpo. A injunção apostólica aos crentes para que não comam qualquer carne de animais sufocados é um ensinamento de uma regra de saneamento básico. Quem assim fizesse ia ter uma aceitação social entre os crentes que estavam saindo do judaísmo naquela comunidade cristã e eram judeus de nascimento. A igreja... Então a lei ficou então anulada, né? Eu continuo tendo corpo, né? Eu continuo tendo que cuidar da minha saúde, né? Deus, que é o criador do nosso organismo, ele deu essa lei lá no passado, né? E hoje, então, eu não preciso obedecer os princípios de saúde de acordo com Levítico 11, né? Outra coisa é que você é contra a Bíblia, né? Vocês ignoram esses princípios sobre saúde e preferem dizer que faz uma oração ali e santifica tudo, né? Vocês distorcem o texto bíblico, né?
está em seu início. Os crentes se escandalizavam por qualquer coisa. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, trata do mesmo assunto, não proibindo o comer esses alimentos, mas ensinando o respeito, dizendo que se eu tenho a liberdade do meu espírito de comer esses alimentos que o outro não come, eu não os comerei diante de quem não come, pois deve ser tudo feito para a glória de Deus. Tocar no assunto da carne com sangue também não te ajuda, adventista, pois esse assunto está na lei, assim. Não, o pastor Eleazar não tocou na carne com sangue. Ele falou sobre a carne de porco, Eliseu. Está lá em Levítico 11, a orientação do Senhor para a gente se abster de carne de porco, vários tipos de carnes, né? E nós adventistas entendemos que esses princípios são válidos até hoje. Então o pastor Eleazar não falou nada de carne com sangue. Então, vocês estão percebendo, pessoal, vocês que estão aqui me ouvindo, vocês estão percebendo que ele distorce o tempo todo o contexto, o que o pastor Eleazar fala, mistura as coisas, é uma distorção absoluta, cara, é incrível, eu distorço a palavra de Deus, como o engano é cruel, viu? Triste. Como o sábado estava. E os apóstolos preferem citar essa questão que protegeria a comunhão da igreja que está iniciando, do que citar o sábado adventista. Mas, como eu já disse, Paulo, em suas cartas, derruba essa proibição, ensinando equilíbrio, respeito, a ação de graças por qualquer tipo de alimento. Eu mesmo não gosto de carne sangrando. Conheço muitos crentes que não comem carne sufocada nem carne com sangue. Tá certo? Essas 4 exigências formuladas por Tiago, E o sábado, né? o texto Sábado diz não, que né? não seria fardo para os irmãos, mesmo ele dizendo que era para se abster. Uhum. Na conclusão da carta aqui, que foi escrita para esses irmãos que eram perturbados pelos judaizantes, ele diz, Moisés é pregado em toda a cidade, todos os sábados nas sinagogas. Ele não está elogiando o fato de Moisés e a lei ser anunciada todo sábado. Ele está dizendo, Moisés... Sim, está elogiando que a lei é pregada todos os sábados, sim, está elogiando. Porque o que Tiago diz de orientação ali para os novos crentes, o que na fala dele, ele está buscando os princípios que já tinham sido orientados por Deus, como eu já falei no vídeo aqui anteriormente. Então, é um elogio, sim. Olha, o que eu estou dizendo aqui, Tiago, né? O que eu estou dizendo para vocês, queridos, carnes sacrificadas a ídolos, carnes sufocadas, relações sexuais ilícitas, tudo isso está sendo lido todos os sábados. São princípios que Deus já estabeleceu. É isso. Tiago reafirmou o que já era lido todos os sábados. Então é sim um elogio aos princípios de Deus, que estavam sendo lidos todos os sábados. É incrível, cara. Como é que eles vão falar sobre o sábado se os cristãos ali eram judeus, mas cristãos, né? Tiago, Paulo, eram judeus, mas cristãos. Como é que eles vão falar contra o sábado, cara? Olha, vamos discutir aqui sobre o sábado, né? Será que a gente deve continuar guardando o sábado ou não? É incrível, meu. É muita hipocrisia, meu amigo. É muita distorção num vídeo só, viu, Eliseu? Misericórdia. Moisés e a lei e o sábado já é anunciado nas sinagogas, mas a graça está em desenvolvimento em sua mensagem. Se a gente ficar se importando com bobagens... A graça já estava sendo aplicada na vida de Paulo e Tiago, tá bom? A graça já tinha sido manifestada em Jesus, em pessoa. A graça já tinha se entregado na cruz, a oferta pelo pecado. Então, os apóstolos eram judeus, mas cristãos, vivendo no tempo e na dispensação da graça. Eu não sei que coisa que tem na sua cabeça, cara, que você não entende isso, meu irmão. Eu não compreendo, sinceramente, como que o engano prende a pessoa. Como que a cegueira é uma teologia de tradições de homens. Prende a pessoa num engano, cega a pessoa. É incrível, eu não sei se vocês estão percebendo isso. Vamos fechar as portas e não alcançaremos mais pessoas. Moisés, a lei e o sábado está aí sendo pregado nas sinagogas e a mensagem da graça. A mensagem da graça estava sendo vivida por eles. Meu pai, que narrativa medíocre, pastor Eliseu. Que narrativa medíocre, cara. Eu que sou leigo, não sou teólogo. Eu nunca vou usar um tipo de argumento desse, cara. Não tem um mínimo de lógica o que você está falando. Depois pega o seu vídeo, vai atentamente,
pausadamente e vai conferindo o teu vídeo, como eu estou fazendo aqui, para você ver o tanto de bobagem e incoerências que você fala, cara. Meu papai do céu. Então vamos falar o que é importante e necessário nesse momento para esse público, sem muitos Sim, foi isso que eles fizeram. Eu não sei, olha só, gente, que ele vai e volta, distorce, vai e volta. É um malabarismo absoluto aqui, cara. detalhes, sem jogar peso sobre a consciência das Jogaram pessoas. peso E nenhum, aí ele cara. entra na questão do sábado. Curiosamente, o Eliseu vai, vamos dizer assim, bater palma pro católico e dizer assim, não, tá certo mesmo, pode comer qualquer carne. Não, tá tudo beleza, tá tudo certo. Não, tá certo mesmo, não precisa guardar o sábado. Tá Ignora certo. Levítico 11. Na questão da adoração a imagens, vão ver Ignora veja o bem, quarto aí, mandamento. aqui você está errado. Você percebe a hipocrisia? Quando eu disse isso, em que momento eu pude e tive tempo de desenvolver Atos 15 no debate? Então, eu acabei de ser acusado de guardar apenas 9 mandamentos. Acusado, não. É um fato. É um fato. Mesmo que você não creia, você não foi acusado. Isso é um fato. Continuará sendo um fato até que você se converta desse mau caminho aí de rebelião contra um mandamento do decálogo do Senhor. E aí sim, você virá aqui na internet e falará, olha, irmãos, eu reconheço que precisamos sim obedecer o quarto mandamento também. Que problema tem isso, cara? Só humildade diante do Senhor, né? Só humildade. Não precisa ser adventista, não. Pode continuar aí sendo um pastor assembleiano, mas é só ser coerente com a palavra de Deus. Só isso. É isso que você não está sendo, cara. Então, eu quebro o sábado, segundo ele. Segundo ele, Aliança não. feita entre É um Deus fato na e sua vida. Israel. Mentira. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, Hum, da casa da servidão. hum, Todos sabem que a aliança entre Deus e Israel, o que é moral, permanece. Mandamento que é repetido na nova aliança, nós guardamos. Mas ele está mentindo. Então ele acabou de quebrar o versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É brincadeira, cara. Meu pai do céu. Vocês estão percebendo aí, né? O tipo de narrativa que tem esses pastores. É uma teologia muito distorcida. Muito distorcida. Só para ter engajamento. Mente com meu nome. Ele não coloca o nome do pagão que debateu comigo, mas coloca o meu nome. Mentir com o meu nome, usa o meu nome. Para quê? Para ganhar dinheiro. Ele tá Não tá mentindo com o seu nome, não, rapaz. É um fato que você tá sendo hipócrita ao afirmar que o sábado não precisa ser guardado e guardar só 9 mandamentos. É um fato, mesmo que você não queira, que você não acredite. Você está sendo enganado por sua própria mente, por si mesmo. quebrando o mandamento do versículo de número 17. Não cobiçar. Ele está quebrando o mandamento do versículo 16. Agora Quem é o hipócrita? Quando você o resolve Eleazar guardar os mandamentos. está quebrando Se os 10 você obedece a mandamentos. Deus e Tudo guardasse agora. os 10, não passaria essa E ele vergonha. não, nenhum. Se você fosse obediente a Deus e guardasse os 10, como você quer guardar, porque isso não te é ordenado na nova aliança, você não estaria passando vergonha nesse Olha vídeo. só. Vocês estão percebendo o que ele falou? Isto não lhe é ordenado na nova aliança? Tantos textos na Bíblia, né? Se me amais, guardarei meus mandamentos. Apocalipse 14, 12. Apocalipse 12, 17. A perseverança, né? Dos santos está aqui, ó, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. É incrível, meu. É incrível como ele faz isso. E a vergonha é maior, por quê? Porque o Ariel, de maneira muito interessante, ele coloca, e ele diz o seguinte: Mais um elogio ao Ariel. eu guardo domingo, mas não por causa da Bíblia. E é verdade, o católico guarda o domingo não é por causa da Bíblia. Ele até tenta dar uma, vamos dizer assim, uma argumentada, uma passada de pano, mas não consegue ter argumentos bíblicos, e o Ariel deixa isso muito claro aqui. Olha isso. É verdade. Qual é o nome desse cara? Porque ele é muito mentiroso. Olha o que ele fala do meu argumento. Lucas, João, coloca na tela como eu expliquei
sobre a prática da igreja se reunir no domingo. O domingo, já te respondi. O princípio está. Olha só. Ressurreição de Cristo, cultos, Atos dos Olha o Apóstolos, princípio. cultos nas cartas Olha o princípio, às galera. igrejas do Novo Testamento. Apocalipse capítulo 1. O princípio está aí. Como você disse, a igreja. Olha o princípio que ele fala. Olha o princípio bíblico. Ressurreição de Cristo. Onde que tem isso na Bíblia, esse princípio bíblico assim? Tradição, meu irmão. Tradição dos pais da igreja e depois sintetizado aí e institucionalizado pelo imperador Constantino. Concílio de Nicéia e Constantino depois. Vivia nessa prática pós-ressurreição de Cristo. Eu não descanso espiritualmente no dia, meu descanso espiritual é numa pessoa. Eu cultuo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, adoração é em espírito, em verdade, não seguimos mais calendários judaicos. Você agora vejam como ele lê a minha resposta ao Ariel. Por causa da Bíblia. E é verdade, o católico guarda o domingo não é por causa da Bíblia. Ele até tenta dar uma, vamos dizer assim, uma argumentada, uma passada de pano, mas não consegue ter argumentos bíblicos. E o Ariel... Segundo ele, eu tô dando argumentado, uma passada de pano. Em quê? Em tudo. Se o próprio vídeo dele inicia com a minha fala dizendo, eu não tenho e não tá dando uma passada de pano em tudo. Direto, claro, dizendo, mude a guarda do sábado da antiga aliança para o domingo. Não tem. Agora, me dê você, adventista, um texto no Novo Testamento como mandamento para se guardar o sábado. A expressão mandamento do Evangelho de João, da primeira epístola de João e do Apocalipse não é o mesmo termo para mandamento de Êxodo capítulo 20. Mentira. Dá uma segurada aí, adventista. Mentira sua. Dá uma segurada. Mais uma. Então preste atenção. É os mandamentos do Senhor. É os mandamentos, é o decálogo bíblico. Eu quero ler para vocês aqui. Então vai lá, pastor Eliseu, alguns textos. Você falou que não tem Novo Testamento, então vamos mostrar aqui alguns textos. Olha só, você pode pegar a sua Bíblia e conferir aí, ó. Mateus 12:8. Jesus afirma, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Marcos 2, 27 e 28. O sábado foi feito por causa do homem. Lucas 4,16. Jesus, segundo o seu costume, foi à igreja no sábado. Lucas 6:5, Senhor do sábado. João 5:9-18, cura no sábado, discussão com os judeus. João 9:13-16, cura do cego no sábado. Jesus desvirtuando, Jesus demonstrando que essa compreensão sobre a guarda do sábado dos fariseus estava errado, dos judaizantes. E nós, adventistas, não somos judaizantes, não somos fariseus. Não guardamos a lei para ser salvo. Guardamos porque somos salvos em Cristo. É um ato de resposta e obediência ao Senhor. Mateus 12, versículo 10-12. É lícito fazer o bem no sábado, Jesus disse. Marcos 3:4. Fazer o bem ou o mal no sábado? É uma pergunta, né? Aí Jesus fala lá do boi, né? Se o boi cair no buraco, você vai fazer o bem ou não? Aí mexer no dinheirinho deles, né? Mexer no dinheiro, as pessoas não querem ser fiéis, né, pastor Eliseu? Lucas 13, 10-17. Cura da mulher encurvada no sábado. Tem aqui o sábado após a morte de Jesus. Olha só. As mulheres descansaram no sábado conforme o mandamento. Lucas 23, 54 e 56. Jesus já tinha morrido aqui. E elas descansaram no sábado conforme o mandamento, né? Conforme o mandamento. Qual mandamento? O sábado. O decálogo. Então, como é que os mandamentos, né? O mandamento não fala sobre o decálogo? Oh, meu pai. Claro que fala. Com certeza que sim. Atos 3:14, né? Paulo entra na sinagoga no sábado. Ele era judeu, mas também era cristão. Não esqueça disso. Eliseu, ensina isso também para sua igreja aí, tá? Atos 13, 42 e 44. Gentios pedem pregação no sábado. Seguinte, né? Paulo pregou poderosamente pela palavra ali, inspirado pelo Espírito Santo. E os irmãos todos ali, os judeus, gregos, pessoas estão visitando ali. Por favor, volte no sábado e queremos que você pregue de novo. Então, próximo sábado, quem estava lá pregando? De novo. Quem é? Paulo, né? Atos 16, 13, eu li no início do vídeo. Uma oração, uma reunião de adoração e oração, estudo da palavra, junto a um rio, num lugar tranquilo, porque não tinha igreja. Está lá em Atos 16, 13. Né, Eliseu, você fala isso para sua igreja? Eles eram judeus anteriormente, né, de nascimento e tudo, de crença, mas agora eles eram cristãos. Viviam na graça, na dispensação da graça, na dispensação do Espírito,
A plenitude do Espírito já havia sido derramado em Atos 2, né, pastor Eliseu? Isso aqui você não fala para sua igreja, né? Atos 17, 2. Paulo, segundo o seu costume... Uau, Paulo parece muito com Jesus, hein? Até parece que Paulo era seguidor de Jesus, né? Eliseu. Paulo, segundo o seu costume, pregava no sábado. Atos 17, 2. Se Paulo, Eliseu, quisesse desjudaizar... rapaz, eu não vou pregar no sábado não, viu? Avisa lá os mestres da lei, lá da sinagoga, marca com eles lá no domingo que eu vou pregar, porque Cristo ressuscitou no domingo, né? Então eu vou lá no domingo pregar, tá bom? Eu não vou no sábado não, porque eu não quero judaizar mais, tá? Brincadeira, cara. Leia a palavra aí, eu convido você que tá me assistindo aqui, o vídeo, leia a palavra, senão você vai ser enganado por esses falsos pastores, e depois vocês vão ter que prestar contas de sua vida diante de Jesus. Já já Jesus vem nas nuvens dos céus. Todos nós, eu também que estou gravando, vou ter que prestar contas da minha vida na presença de Jesus, e vocês também. Pior, os líderes estão ensinando coisa errada. Então Paulo, Atos 17, 2, ele tinha o costume de ir na igreja no sábado. Atos 18, 4, persuadia Paulo os judeus e gregos no sábado. Não era só judeus, não. Todas as pessoas que queriam conhecer sobre Cristo. Paulo estava pregando sobre Cristo no sábado, na dispensação da graça, né, Eliseu? Agora, temos aqui também textos sobre guardar os mandamentos, né, que inclui o sábado, né, Eliseu? Mateus 5, 17 e 19 diz assim, Jesus não veio abolir a lei, eu não vim abolir a lei e os profetas, mas vim cumprir. Nenhum tio, nenhuma vírgula, nenhum ponto que seja retirado da lei, até que tudo se cumpra. Tudo já se cumpriu, Eliseu? Ainda não. A fase da morte de Cristo é um período, foi uma fase no plano da redenção. Ainda não se cumpriu. Temos ainda a santificação, que estamos agora passando por esse processo. Depois temos a glorificação. Aí sim se cumprirá tudo, né? Então tudo não se cumpriu ainda. Então precisamos ainda nos esforçarmos mediante a atuação do Espírito na nossa vida para a gente se esforçar para ser obedientes, né? João 14,15, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Jesus falou, eu sou o Senhor do sábado. Então o mandamento do sábado não é de Jesus, então, né? Fica difícil, né, Eliseu? João 14:21, João 15:10, Romanos 3:31 diz assim, que a fé confirma a lei. Romanos 7:12, a lei é santa, justa e boa. Romanos 8:3 e 4, a justiça da lei se cumpre nos que andam no Espírito. Somente se você obedece à lei, mediante a influência do Espírito, você não se torna um transgressor da lei. Então é isso, aí você não está sob condenação. Agora, se você transgride a lei de forma consciente, aí você está sobre transgressão, que 1 João 3,4 diz que transgressão é a lei de Deus, né? Uma das definições de pecado, e a mais completa na Bíblia, é 1 João 3,4, que ele falou aí que não é, né? Mas para tirar o sábado do cenário de obediência, eles fazem de tudo. Aqui diz que 1 João 2, versículo 3 e 4, quem diz que conhece a Deus e não guarda os mandamentos é mentiroso. Então, Eliseu, você chamou Eleazar aí de mentiroso, mas na verdade quem é um grande mentiroso é você, cara. Que você está sendo mentiroso em dizer que eu estou sendo um cristão sincero, estou sendo um pastor fiel à Bíblia. Eu ia falar para você, se eu fosse um amigo seu pessoal, você está mentindo, você está sendo mentiroso, está sendo hipócrita ao fazer isso, porque você não está guardando os mandamentos de Deus, só 9, né? E você acha um absurdo, né? Falar que te acusar, né? A gente está te acusando que você não está guardando os mandamentos, né? Quando diz aqui em 1 João 5, 2 a 3, amar a Deus e guardar os seus mandamentos, está lá. Apocalipse 12, 17, os fiéis guardam os mandamentos de Deus. Apocalipse 12, 17. Apocalipse 14, 12, aqui está a perseverança dos santos. Qual é o foco? Qual é o foco? O objetivo do profeta João ao encorajar os santos a passar por um processo de santificação, que é um processo que antecede a glorificação. Qual que é o foco dele? Ele deixou que, ele sintetizou, ele falou que aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus.
Então fica muito claro e evidente. Tem muitos mais outros textos que falam sobre esse assunto, sobre o sábado, mas eu acho que já está bom para demonstrar aí que o Eliseu, ele que é um grande mentiroso. Eu não estou passando pano. Os princípios foram por mim apresentados aí. Qual o dia da ressurreição de Jesus? Primeiro Que dia. o Espírito Santo desceu e encheu os discípulos. Primeiro dia. Apocalipse capítulo 1, o dia do Senhor é o domingo. Mentira. Mentira. Ressurreição de Cristo, primeiro dia. Derramamento do Espírito, primeiro dia. Apocalipse 1, 12. O dia do Senhor é o domingo? Mentira. O dia do Senhor, eu já li aqui para vocês. Jesus falou, né? Eu sou o Senhor do sábado, não é do domingo. Deus criou todos os 7 dias. Perfeito. Mas o 7º dia é diferente. Só você ler na Bíblia sobre o 7º dia que você vai perceber a diferença. Dos 6, né? 6 dias, você faz o que você quiser, seus trabalhos, coisas seculares, tua empresa, teus estudos, tuas contas, todos os teus planejamentos na semana, durante 6 dias, está lá no mandamento. Mas o 7º dia é do Senhor, não é seu. Entendeu? O sábado é para o Senhor, é do Senhor. Por isso que ele fala, eu sou o Senhor do sábado. E no decálogo está, o sábado é do Senhor, teu Deus. Então é muito claro as coisas, né? É você que é um hipócrita mesmo, cara. Você que tá ensinando mentira para as pessoas aí, cara. Olha esse professor de grego explicando sobre Apocalipse capítulo 1. Teologia adulterada também, olha só. Grego, Ó. Remera. Olha só, as teologias adulteradas. Vocês vão mesmo estudar nessas teologias aí, irmãos? Você vai entrar nessa barca furada? Domingo. E o domingo é o dia do Senhor. Olha só. Se você for pesquisar também naquele interlinear de Odair Olivetti, o interlinear grego de Odair Olivetti já traduz exatamente como está no original. Tudo enviesado, ó. Odair Olivetti. Não coloca nem dia do Senhor. A tradução seria domingo. Porque Kyriake Remera é uma ideia grega que se refere ao domingo, o primeiro dia da semana. Ideia grega. É uma ideia grega. Entendi. Nossa, que professor de teologia é esse, viu? Uau, que professor de teologia. Você está recomendando, Eliseu, para os seus membros aí? Está recomendando esse pastor de grego que se baseia na mentalidade dos gregos, né? Dos gregos. Uau, bacana. Os gregos tinham muitas coisas em comum com o cristianismo, né? É brincadeira, cara. Brincadeira. Domingo. Entendeu? Todos os linguistas. O Novo Testamento foi escrito em grego, mas não com o background e a mentalidade dos gregos, cara. Que hipocrisia, meu. Que mentirada do caramba, meu. Neurolinguistas, lexicógrafos, já dizem que Kyriake Remera se refere ao dia do Senhor, que é o domingo, primeiro. Os pais da igreja que ele diz, eu guardo por causa da autoridade da igreja, a tradição da igreja, não tem nada a ver com a Bíblia. E o Eliseu também. Evangélico que guarda o domingo. E aí nessa hora, rapaz, a gente vê argumentos sendo, não, veja bem, a gente guarda todos os dias. Então mostra o texto onde a Bíblia diz que é para guardar todos os dias. Mostra o texto. Cito meu argumento. Não. Não, mostra o texto aonde que é para guardar todos os dias, igual você falou lá no debate. Eu não guardo um dia, eu descanso numa pessoa, para ficar bonito, né, em Jesus, né? É muito interessante, né? Claro, Hebreus 4, Paulo, que eu acredito que é Paulo que escreveu Hebreus, Paulo se utiliza do mandamento, do princípio de guardar o sábado, ele utiliza de um princípio que já existe, e aí ele faz uma aplicação hermenêutica espiritual, entendeu? Eu descanso no sábado, e Paulo sabia como que era descansar no sábado, porque ele fez isso a vida toda dele, até ele ser decapitado em Roma. Paulo guardou o sábado, ele sabia o privilégio que era o descanso. Paulo não estava lá fabricando tendas no dia de sábado, tá bom? Pode ter certeza, ele estava na igreja, viu, Eliseu Rodrigues? Então ele sabia como que era a alegria de guardar o sábado, então ele faz um paralelismo, ele compara essa alegria de descansar no sábado, no 7º dia, como Paulo fala lá em Hebreus 4. Esse descanso, ele compara então com o descanso em Cristo, pela graça, salvo, não mais condenado pela lei, né? Não mais transgressor da lei, um pecadeiro, né?
E aí ele então faz outro link também com a eternidade. Olha, que crescente, né? Eu aprendo a descansar no sábado porque Cristo me pediu. E automaticamente eu estou descansando nele porque ele me pediu. E depois eu dou um processo de santificação, obediência. E já então Jesus volta e eu vou descansar na eternidade, por toda a eternidade. É isso que Hebreus 4 fala. Não anula nada, tudo se converge. É uma coisa muito espiritual que acontece ali. E você não entende, né? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, diz a palavra de Deus, né? Triste. Para Deus, todos os dias são a ele consagrados. Mentira. Onde que tem isso na Bíblia? Me mostra você, Eliseu. Por favor, faz um react pro meu vídeo aqui, só para mostrar esses textos aí na Bíblia. Aonde na Bíblia todos os dias são consagrados ao Senhor. Onde que tem isso? Que misericórdia. Isso é brincadeira mesmo. Romanos, capítulo de número 12. Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu estou no meu corpo diariamente. Onde eu chego com o meu corpo. Meu corpo é para Deus, independente do dia. É para mostrar o texto? Romanos 12. Acabei de falar. Estou no meu corpo. Enquanto nesse corpo estou, minha vida precisa... Olha só. Eu quero destacar aqui também que já nessa fala dele, já está por trás disso a compreensão de que ele tem uma alma dentro desse corpo aí. Você entende? Nessa fala dele já fica explícito aí, né? E fala, então, enquanto eu estou aqui nesse corpo, né? Ou seja, ele compreende, conforme os gregos também, né? A filosofia grega deve ser o pastor ali, o professor de teologia dele ali, que ensinou isso para ele também, né? Com a mentalidade grega, né? Então, eu tenho uma alma, né? Então tá aqui no meu corpo. Então, enquanto estou aqui, se eu adoro a Deus todos os dias, então eu estou fazendo de todos os dias separados ao Senhor. Rapaz, que teologia da serpente é essa, cara? Deus deixou explícito um dia, desde a criação, explícito. O sétimo dia é o sábado. Depois ele confirmou em Êxodo 20, versículo 11. O sétimo dia é o sábado do Senhor. Precisa cultuá-lo, independente do dia. Colossenses, capítulo Mentira, 2, versículo 16. Que ninguém vos julgue. Ele está falando para a igreja em Colossenses. Não se sintam julgados nem pressionados pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O que ele está dizendo é... Pois é, Eliseu, aí você está citando Colossenses 2 para falar sobre o sábado do decálogo. Meu pai do céu, não tem nada a ver o contexto aqui, cara. Olha só, vocês podem pegar em Colossenses 2 e está aqui, ó. O cerimonialismo, o quarto mandamento do decálogo não é cerimônia. Eu falei isso já para várias pessoas que vêm perguntar para mim, pessoas que têm a mesma mentalidade que você, Eliseu, distorcida, uma teologia distorcida. Ó, aqui diz, ó, Colossenses 2, cerimonialismo, sombra de coisas futuras. Sim, todas as festas que aconteciam, todas as sombras, né? Todas as festas do Antigo Testamento eram sombras mesmo, né? Simbolizava tudo tinha um cumprimento pleno e completo lá na frente, né? Ninguém pôs julgo-vos por causa da comida e bebida. Por isso que ele acredita que pode comer de tudo, né? É por causa disso aqui, ó. Ninguém vos julga de comida e bebida. Tem outros textos também que parece que é isso que ele crê, mas é a teologia distorcida do contexto. E ignora outros princípios que Deus já havia estabelecido, né? Não vos julgo por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Qualquer pessoa que estuda a Bíblia, quando vai lá para o Antigo Testamento, em Levítico, Números, a pessoa vai entender, Êxodo, vai entender que existiam várias festas que também eram consideradas como Shabat, descanso, porque
o povo não trabalhava. Eu já falei que cessar o trabalho é Shabat, descanso, mas nem por isto é e nem tem nenhuma equivalência com o quarto mandamento do Decálogo. Então, estes sábados aqui, que é mencionado em Colossenses 2, não é referente ao sábado do quarto mandamento. Lá é sábado, único, um dia exclusivo da semana, único, semanal. Ali, Paulo cita lua nova, mensal, festas mensais, sábados, várias festas anuais que tinham durante o ano, né? Pelo menos 3 festas tinham. Então ali o contexto é cerimônias, não é o sábado do Decálogo. Então, mais uma vez aqui, desmascarando aí a sua teologia equivocada, a teologia da serpente aí. O importante agora não é o calendário. O importante agora não é o dia. Não é o dia, né? O importante agora é a igreja. O importante agora é o a Igreja Católica é importante para você, né? A prioridade é o desenvolvimento do corpo e não um dia. Desenvolvimento do corpo, o desenvolvimento do corpo é santificação na Bíblia. Santificação envolve obediência, entrega do eu. Inclusive, entrega dessa teologia aí corrompida que qual você pertence, entendeu, Eliseu? Então, você fala aí, né? Não é um dia, né? É brincadeira, meu. Distorce muito. Está numa pessoa. Hebreus, capítulo de número 4. Se você quiser guardar o sábado, tirar aquele dia para jejuar, ler a Bíblia, estar com a sua família. Pecado? Ah, pode? Isso é uma bênção. Ah, é uma bênção. Olha só. Isso é uma bênção. Olha só, irmãos da Igreja Assembleia. Pega esse recorte aqui do Eliseu aqui, ó. Se você quiser tirar o sábado para jejuar, estar com a sua família, ir na igreja igual Paulo ia, igual Jesus ia, igual todos os apóstolos que eram judeus e cristãos iam na igreja no sábado. Se você quiser tirar um sábado, viu, irmãos da Igreja Assembleia? Façam isso. E se vocês quiserem visitar uma igreja adventista no sábado, venham, serão muito bem-vindos. Porque o Eliseu está falando que será uma bênção para você, tá bom? Pega isso aí, que a coisa mais bíblica e abençoada que o Eliseu falou até agora foi esse conselho aí, ó. A coisa mais bíblica e abençoada que ele falou até agora foi isso aí. Então, sabe, parabéns, Eliseu. Parabéns, esse conselho que você deu aí, ó. É saudável. E se eu quiser guardar muito saudável. Terça, quarta, e aí? Se eu quiser e devo fazer todos os dias. Ah, então você pode fazer o que você quer, é isso? É isso, né? Deus diz o sábado, mas você, Eliseu, né, com seu orgulho pessoal, com o seu viés teológico distorcido e equivocado. Então, se você quiser santificar a segunda, né, guardar o domingo, guardar a segunda, ou terça, ou quarta, ou quinta, é isso aí, meu amigo. Depois você acerta com Jesus aí, tá bom? Dias orar, todos os dias ler a Bíblia, todos os dias invocar o Ler a Bíblia, jejuar, isso aí não tem nada a ver com a guarda do sábado, cara. Leia o mandamento. Depois tem Isaías 58, Esdras, Neemias, tem orientações a mais com respeito ao sábado. Ok, mas o mandamento é não trabalhar e não cuidar dos teus afazeres pessoais no dia de sábado. Este é o mandamento, ok? Ler a Bíblia, jejuar, isso aí. Ler a Bíblia, inclusive, é uma orientação mundial da Igreja Adventista. Uma orientação mundial. Ler a Bíblia e estudar a palavra e orar todos os dias, senão você não mantém comunhão. É assim que mantém comunhão com Cristo, né? Então, você já está de novo distorcendo as coisas, confundindo aí. Você acabou de falar uma bênção, cara. Já está falando coisa errada de novo. Não, qual o problema nisso? De que todo dia deve ser guardado? Guardar em que sentido? Olha a contradição aqui que ele falou. Mostra o texto de que todo dia deve ser guardado? É claro, eu sei que tem que mostrar o texto, cara. É você que tem que mostrar o texto. Se você acabou de falar aí, se eu quiser guardar segunda ou quarta, é você que tem que mostrar o texto. Separar para Deus? Se separar para Deus? Já entreguei meu corpo. Colossenses 2 diz que eu não posso fazer essa diferenciação de dias. Mentira, é fora de contexto. A Bíblia me manda orar sem cessar, cantar sem cessar, claro. Pregar a palavra sem cessar. Não trabalhar no sábado. Exortar os meus irmãos, congregar sempre. Não deixeis de congregar como é do costume de alguns.
E Jesus e os apóstolos e a igreja primitiva, até se apostatar, após o primeiro século ali, eles se congregavam em que dia, Eliseu? No sábado, né? Não é na segunda, na terça, na quarta e não, tá bom? Eles congregavam na igreja no sábado. A Bíblia está sempre me despertando a valorizar a comunhão dos santos, a comunhão com Deus, a leitura das Escrituras. E isso deve ser feito todo dia, adventista. Não, mas desde a época de Jesus, agora a gente não guarda mais nem domingo, nem sábado, não tem mais um dia. Tá aqui em Colossenses 2. Não tem uma regra da boca de Jesus, nem dos textos dos apóstolos, para se guardar um dia. Tem o princípio da igreja valorizando o primeiro dia da semana. O princípio na cabeça do Eliseu. A gente se reúne no sábado. Os maiores congressos que eu prego é no dia de sábado. Começa às 8 da manhã, termina 9, 10 horas da noite. Isso é Tá bom pra você? Isso aí por conveniência, por coincidência, conveniência. E o seu cachezinho tá garantido também, né? Só que para nós não é isso que salva. O que salva é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Para os adventistas também. O Salvador é uma pessoa. Claro. Jesus de Nazaré. Mas ele é o Senhor do sábado. Ironia não é teologia. Porque eu conheço várias literaturas evangélicas. Queridos, eu vou ficando por aqui hoje, tá bom? O vídeo já ficou aí com mais de 1 hora já. Mas depois eu gravo um outro vídeo pra gente finalizar então esse react aqui, tá bem? Eu espero ter contribuído para o seu crescimento aí. Eu espero ter informado você algumas coisas e demonstrado aqui, através desse vídeo, as incoerências que o pastor Eliseu fala aí. Deturpando, manipulando, recortando, selecionando a palavra de Deus, fazendo aí uma confusão aí, um engano, né? Verdade com mentira, mistura no liquidificador aí, dá para as pessoas beber. Essa aí é a teologia que o pastor Eliseu pertence, né? De tudo, desse vídeo aqui que ele falou, é uma bênção. Se você quiser, assembleiano, ir no sábado, tirar o sábado, não trabalhar, para ficar com a família, ler a palavra, e se quiser visitar uma igreja adventista, será muito bem-vindo, tá bem? Não precisa se batizar. Vai lá, congrega com a gente, visita, tá bom? Seja muito bem-vindo em qualquer congregação da igreja adventista, tá bem? Segue esse conselho aí do Eliseu que Deus vai te abençoar muito, muito, e você vai entender a maravilha que é ser obediente ao 4º mandamento. Que Deus te abençoe. Eu tô ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe muito. E leia a palavra do Senhor para que não seja enganado por falsas teologias. Grande abraço. Tchau, tchau.